Renato fez um trabalho árduo para conseguir preparar essa aula. Boa aula a todos. Obrigada, viu, Renato? Pode começar. Obrigado, doutora Érica. Bom dia a todos. Meu nome é Renato Maciel. Como a doutora já me apresentou, eu sou o fellow de retina clínica e cirúrgica do Instituto de Olhos e Ciências Médicas aqui de Belo Horizonte. Eu queria agradecer primeiro a toda a equipe do Rooster, agradecer também em especial à doutora Érica, que é a chefe do nosso serviço e que foi minha orientadora. E o tema realmente é extenso, mas eu espero ser efetivo aqui, conciso para passar as informações. O tema é o espectro parquicoroide. A gente vai dar uma ênfase maior em serose central, que é o carro-chefe dentre as entidades do espectro, junto com a polipoidal, né, mas já foi amplo, já foi tratada em aula prévia. O slide passou direitinho aí, pessoal? Passou sim. Passou, passou. Tá. Então, só relembrando aqui um pouquinho da anatomia da coroide, a gente tem a camada mais interna, que é a membrana de Bruch, que separa a coroide do EPR. É a camada cuja integridade é rompida, permitindo invasão de vasos coroidianos até a retina. Mais externamente, os corocapilares, que são vasos mais finos que nutrem o EPR e recolhem os metabólitos. Mais externamente, a camada de Sattler, com vasos de diâmetro médio. E, por fim, a camada de Haller, com vasos de maior calibre. As funções da coroide são o suprimento sanguíneo das camadas mais externas da retina, modulação de vascularização, regulação térmica, ela auxilia no controle da pressão intraocular e, devido a essa íntima relação da coroide com a retina externa, é justo, né, que a gente possa inferir que uma patologia dessa estrutura inevitavelmente vai acometer o EPR e fotorreceptores. O termo paquicoroide foi cunhado pela primeira vez bem recentemente, né? Foi em 2013, para designar alterações coroidianas que consistem nessas quatro características, que é o engurgitamento da camada de Haller, que é aquela da camada dos vasos mais espessos, consequentemente levando a uma compressão da camada de Sattler e atenuação dos corocapilares. E isso somado a uma hiperpermeabilidade vascular. E uma curiosidade que, apesar de parquicoroide literalmente significar que é uma coroide espessa, a gente pode observar que o aumento da espessura coroidiana ela não é especificamente considerado como um critério elementar na definição da alteração. E por que que não é, né? Porque existe uma grande dificuldade na definição dos valores do que seria uma espessura normal da coroide, já que ela varia de acordo com a idade, comprimento axial, pressão arterial, a hora do dia, o grau de hidratação do paciente. Além disso, apesar do engurgitamento da camada de Haller, a gente tem um afinamento das outras camadas. Então, como um todo, a coroide pode não estar espessada. Mas eu queria trazer aqui só uma referência de valor para nos indicar, acender um sinal amarelo, às vezes, de espessura alterada, que a gente considera já uma espessura aumentada com uma espessura subfoveal superior a 300 micras. E esse processo de engurgitamento da camada de Haller, né, dilatação desses vasos de maior calibre, junto com a diminuição das camadas mais internas da coroide, ela deixa evidente paquivasos nos exames de imagem. Na fundoscopia, a gente pode ver que há uma atenuação do mosaico cororetiniano, que a gente chama de fundus tessellation, né? E apesar de não haver também um consenso para o calibre de um paquivaso, a gente pode considerar aí, segundo alguns autores, uma referência de até 100 micras. Na imagem aqui, apesar de a gente não ver uma coroide espessada, acho que está 231 micras,
Podemos notar que os vasos da camada, se vocês puderem perceber, eles estão ocupando quase toda a espessura da coroide, né? Esse aqui é um exemplo de paquivaso. Inclusive, apesar de a fisiopatologia das doenças da paquicoroide não ser tão bem compreendida, a gente vê uma elevação do complexo aqui do EPR suprajacente aos paquivasos, que reforçaria a teoria de que esses danos podem ser de natureza mecânica, ou seja, pela própria compressão dessas estruturas pelos paquivasos subjacentes. Aí entrando também um pouquinho na questão de fisiopatologia, a literatura recente, sobre as doenças da paquicoroide, ela também tem sugerido uma teoria da sobrecarga venosa da coroide, que por si só levaria não só ao espessamento de vasos, como contribuiriam para o desenvolvimento de uma anastomose aí entre as veias vórtice, o que foi observado em mais de 90% dos óleos do espectro paquicoroide, no estudo que eu trouxe aqui. E com relação à hiperpermeabilidade, o exame da indocianina verde, ela nos permite correlacionar a visualização desses vasos dilatados com a área de hiperpermeabilidade, que é vista como placa hiperfluorescente. Além disso, outros achados como atraso do enchimento arterial na fase precoce, padrões de enchimento irregulares, eles vão nos indicar uma isquemia desse leito coroidiano. Outra característica que pode ser observada, principalmente em serose central e vasculopatia polipoidal, são essas áreas de hipofluorescência focal precoces, que correspondem a pontos também de hiperfluorescência purpurina angiofluoresceína, que acontece por um extravasamento do contraste para o espaço intersticial da coroide. E adentrando ao espectro em si, hoje nos artigos mais atuais, a gente tem agrupado 8 entidades. Tradicionalmente eram 6, mas mais recentemente 2 vêm sendo adicionadas. A gente vai passar por todas elas, algumas mais rapidamente, porque algumas são mais raras, ou porque também já foram temas de aula, como a polipoidal. Eu queria começar pela epiteliopatia pigmentar paquicoroide. Ela é a entidade mais simples, seria uma forma, entre aspas, frustra de serosa central, porque a gente vai encontrar as alterações típicas do espectro, que é aquela que eu falei mais no início da aula, que é o engurgitamento de Haller, atenuação de Sattler e corocapilares, mais a hiperpermeabilidade, mas tem também alterações no EPR, que são tipicamente elevações rasas, pequenos DEPs, que a gente vê aqui um DEPzinho, mas sem um acúmulo de líquido entre a retina e o EPR. Ela não tem uma clínica muito relevante e ela é virtualmente impossível de diferenciar de uma serose central resolvida, por exemplo. O que nos traz para a segunda entidade do espectro que eu gostaria de falar, que é o que a gente vai gastar mais tempo aqui, que é a coriorretinopatia serosa central, ou simplesmente serosa central, né? Que além dos DEPs, a gente vai observar o descolamento seroso da retina, ou seja, esse acúmulo de líquido entre a retina e o EPR. Essa é a quarta retinopatia mais comum após DMRI, a retinopatia diabética e oclusão venosa. Ela já foi descrita lá atrás, no século XIX, como uma retinite central recidivante. Ela acomete principalmente homens, 5 vezes mais, na quarta década de vida. E ela tem forte associação com o hipercorticolismo, né? Alguém tinha perguntado aí sobre o uso de corticoide, né? Induzindo uma serose central. É um hipercorticolismo, seja ele exógeno, com o uso de medicamento, ou endógeno. Às vezes, pacientes de personalidade tipo A, que são aquelas pessoas muito competitivas, mais estressadas, é, além de outros fatores de risco, aí, os principais gravidez, apneia obstrutiva do sono, entre vários outros. Na sua forma aguda, ela é uma doença ocular caracterizada por uma descompensação do EPR, que resulta em descolamento neurosensorial da retina, além do descolamento e atrofia do EPR.
Quando envolve o centro da mácula, observamos sintomas de baixa acuidade visual, metamorfopsia e um shifting hipermetrópico. E esses pontos amarelados, que a gente vê aqui também na imagem, ou yellowish dots, eles aparecem na fundoscopia, eles são restos externos de fotorreceptores fagocitados diante da persistência de um descolamento neurosensorial. Aqui tentando só elucidar um pouco da fisiopatologia, as disfunções da placa coroide, mais vasoespasmo mediado por adrenalina e corticoide, eles levam ao aumento da pressão hidrostática da coroide, que vão causar microrrasgos do EPR, a gente vai ver imagens disso mais para frente no OCT, que vão comprometer a função de barreira do EPR, abrindo caminho para o acúmulo de líquido subretiniano. O descolamento seroso, a clínica, né, da serose central, além do descolamento seroso, tem um descolamento do EPR, líquido subretiniano, seja ele translúcido ou fibrinoso, e em caso de serona crônica recorrente, área de atrofia do EPR e mobilização de pigmento. De maneira incomum, a gente tem também a neovascularização da coroide. O diagnóstico, segundo esse grupo internacional de serose central, a gente fecha com critérios principais, que são 2, mais um critério secundário. Os principais a presença ou evidência de fluido subretiniano documentado no ACT, envolvendo o polo posterior e que não seja relacionado a outro processo patológico. E 2, pelo menos uma área de alteração do EPR na autofluorescência, OCT ou imagem infravermelha. E, como critérios menores, a gente tem áreas placoides hiperfluorescentes na fase intermediária da angiografia com endocianina, ou mais vazamentos focais na angiografia com fluoresceína, ou espessura coroidal subfoveal superior a 400 micras. Então, esses 2 principais, mais um menor. No ACT, vou começar com os exames de imagem para diagnóstico, a gente observa as seguintes alterações. Um aumento da espessura da coroide, né, já que se trata, né, de uma entidade do espectro paracoroide. Os descolamentos seroso e de epitélio pigmentar, como aqui na imagem a gente pode ver, inclusive, uma imagem com os dois. Na retina, uma retina neurosensorial elevada na região da fóvea e, no caso do DEP, uma elevação cupuliforme de banda hiperreflectiva correspondente ao complexo EPR corocapilar. Alterações nos fotorreceptores, a gente tem um espessamento e hiperrefletividade da extremidade dos fotorreceptores. São áreas de descolamento seroso da retina, às vezes que apresentam esses alongamentos do segmento externo dos fotorreceptores, o qual se acredita ser devido à falta de fagocitose aí pelo EPR que está descolado. A gente vê também, igual eu já tinha mencionado anteriormente, essas micro-roturas do EPR. E aqui o sinal do vacúolo, que seria essa área hiporrefletiva homogênea entre o EPR e a retina neurosensorial, geralmente central, próximo à fóvea. Eventualmente, a gente tem lesão neovascular coroidiana. Na angiografia, a fluoresceinografia, né, é excelente também para documentar ou confirmar o diagnóstico de serose central. O principal achado é essa hipofluorescência no local do descolamento neurosensorial, nos padrões que eu trouxe aí: fumaça de chaminé, guarda-chuva cogumelo e ponto borrão. Não sei se dá para enxergar bem. Se quiser, eu posso dar um zoom aqui. É mais para ver os padrões mesmo de hiperfluorescência. Na endocianina verde, a gente vê múltiplos pontos de vazamento na corocapilar, nas fases média e tardia
do exame. Esses pontos correspondem nas áreas de congestão vascular e diferem do exame da angiofluoresceinografia, no qual o vazamento geralmente é único. Aqui são múltiplos. E essa congestão venosa que acontece, o venous overload, ela é identificada por vasos coroidianos dilatados e a hiperpermeabilidade coroidiana em associação com uma ou mais ampolas de via vórtice, que é congesta em mais de 80% dos casos com serose central. No desfecho da serose central, temos 55 a 90% dos casos que vão se resolver sem necessidade de tratamento. Um terço deve recorrer pelo menos uma vez em um ano, e em torno de 16% vai cronificar. Seriam aqueles casos que vão durar mais de 3 meses com alterações de fotorreceptores e EPR. Essas alterações de fotorreceptores EPR seriam aí também múltiplas recorrências dos DEPs, né, que descolamentos neurosensoriais, uma atrofia do EPR às camadas externas da retina, degeneração cistoide, neovascularização e fibrose submacular. Na angiografia e nos casos crônicos, a gente observa um defeito em janela mais importante e áreas de staining por atrofia e vários pontos de leakage, bem mais exuberante que no caso agudo. Outro sinal aí de serose crônica é o sinal da calha, ou atrofia gravitacional, que a gente observa tanto na anjo quanto no autofluo, e ela parte do disco ou do centro da mácula em direção à periferia inferior, num trajeto assim oblíquo e abrupto, bem característico. Eu vou seguir agora para as demais entidades do espectro e mais posteriormente a gente vai tratar de tratamento, tá bem? É só para não perder a linha de raciocínio. A próxima entidade é a neovasculopatia parquicoroide. Ela é uma neovascularização tipo 1, ou seja, ela é um crescimento anormal de vasos sanguíneos que ocorre abaixo do EPR, na zona da mácula, complicando um quadro de epiteliopatia pigmentar parquicoroide ou de serose central. Ela se confunde à primeira vista com a DMRI, mas a ausência de drusas, mais um espessamento coroidiano, a presença de paquivasas vão auxiliar nessa diferenciação, além, claro, de serem pacientes mais jovens no geral. Elas podem evoluir eventualmente para a formação de pólipos, que aí já seria a vasculopatia polipoidal da coroide, que é outro espectro, é outra entidade do espectro, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que já foi tema de aula. E essa aqui é a evolução natural, né, na neovasculopatia parquicoroide. Ela inicialmente é uma parquicoroide assintomática, não complicada, que evolui para uma epiteliopatia parquicoroide, com a presença dos DEPs, e posteriormente com essa neovascularização abaixo do EPR. A próxima entidade do espectro, a gente vai falar da escavação focal da coroide. É um processo de formação não bem esclarecido, até se questiona uma relação com um processo talvez isquêmico, cicatricial. São lesões que elas são adquiridas, né? Ela sem estafiloma ou ectasia da esclera, e elas são geralmente estacionárias. Assintomática ou pouco sintomática se ela tiver subfoveal, e ela possui uma associação com serose central em até 24% dos casos, que não tem muito o que falar. A próxima entidade é a síndrome parquicoroide peripapilar. Como o próprio nome diz, os achados cardinais, né, do espectro parquicoroide, onde a espessura máxima da coroide ela é encontrada na região peripapilar, como o próprio nome diz. A presença do fluido subretiniano e ou intrarretiniano nessa região, ela pode dar um aspecto na fundoscopia de edema de disco,
Então é bom ficar atento a isso. É uma doença que vai acometer principalmente homens idosos, acima de 70 anos, um acometimento bilateral e associado a dobras de coroide e comprimento axiais menores de 23 milímetros, né? Esses pacientes geralmente hipermétricos. Em seguida, tem a gente. é, Essa aqui, a gente fecha os seis, digamos assim, as seis doenças tradicionais do espectro, que depois vão ser, vou tratar de outros dois, que vêm sendo adicionados ao espectro mais recentemente nos últimos artigos. Mas essa sexta entidade é a polipoidal, que já teve tema a respeito, né? De aula passada. Eu não vou entrar muito por causa disso, mas só queria relembrar algumas coisas. Aqui na polipoidal, há a presença de uma rede ramificada de neovasos coroidianos, que é a BVN, que é a Branching Vascular Network. E essa rede ela é associada a dilatações terminais, são semelhantes a pólipos, né, que são visíveis à angiografia com endocianina. Essa rede de neovasos e pólipos, elas evoluem com a exudação crônica na mácula e hemorragia subretiniana de repetição. Ela é mais comum também em idosos, associação forte com hipertensão, e diferentemente da DMRI, ela é mais comum em mulheres negras e homens asiáticos. E devido a essa dificuldade de acesso à angiografia por endocianina, a gente estima-se que em torno de 10% dos casos de DMRI neovascular, na verdade, sejam uma vasculopatia polipoidal da coroide que não foi diagnosticada. Dos exames, como eu já disse, né, isso aqui já foi tratado anteriormente, eu queria só chamar atenção para a endocianina, que a gente consegue ver essa vascularização em padrão de rede ramificada, que é a BVN, dilatações aneurismáticas com halo hiperfluorescente e pólipos pulsáteis na angiografia dinâmica. OCT, os sinais aí clássicos dos DEPs apiculados em ângulo de 70, entre 70 e 90 graus com EPR, fazendo aquele thumbs-like sign, que é o sinal do dedão, ou V invertido. Os DEPs multilobados, com essas chanfraduras na superfície, e um anel hiperreflectante, com conteúdo também hiperreflectante. Agora a gente vai entrar nessas entidades recém-adicionadas ao espectro. A primeira delas vocês me corrigem se eu estiver falando errado, é a PERT, que é a coriretinopatia hemorrágica exudativa periférica. Ela é uma forma de variação aí da vasculopatia polipoidal da coroide, com a parte mais espessa da coroide em periferia, geralmente temporal, em comparação com o grupo controle. E ela tem uma espessura média dos grandes vasos 20% maior do que no grupo controle, ou seja, é uma doença do espectro paracoroide, e essa Ó o alteração, ela perigo que geralmente... vai pra aula, ó o perigo. Ó o perigo. Ó o perigo. Achei que tivesse falando também. Gente, pode fechar o áudio, por favor? A incidência dessa doença é desconhecida, porque ela é subdiagnosticada. As lesões, elas são periféricas e muitas vezes assintomáticas. E além de não haver uma nomenclatura padronizada para essas alterações, ela recebe outros nomes, então às vezes fica difícil de juntar os dados para um estudo adequado. Como outros nomes seriam aí degeneração retiniana excêntrica, degeneração disciforme extramacular, degeneração periférica da retina relacionada à idade, enfim. O que a gente sabe é que ela comete principalmente mulheres, idosas, caucasianas e bilateralmente.
os principais fatores de risco aqui vão ser a idade, hipertensão, uso de anticoagulantes e antiplaquetários. E as lesões elas são mais comumente encontradas na periferia temporal inferior. Aqui na retinografia, a gente vai observar uma hemorragia subretiniana, seja ela subretiniana, sub-EPR ou vítrea, né? Exudação, descolamento ou ruptura do EPR e hiperplasia ou atrofia do EPR, que são sinais de cronicidade. No ECOB, a gente observa lesões em forma de domo ou multilobar com espessura de 2 a 3 milímetros e base de 10 milímetros. É importante notar aqui que o diagnóstico diferencial da PERT é o melanoma de coroide. Mas a gente observa no ECOB aqui, por exemplo, que para diferenciar, não há uma pulsação vascular nem escavação coroidal na PERT, o que haveria no caso de melanoma de coroide. O OCT, no caso aqui, ele fica prejudicado, porque as lesões geralmente são periféricas, né? É difícil de passar o OCT. E como geralmente também acontece hemorragia vítrea, o sinal fica fraco, enfim, o OCT é bem prejudicado aqui. Na angiofluorescein-grafia, a gente vê áreas de hipo, que é com bloqueios hemorrágicos, e hiper, defeito em janela, por alterações atróficas periféricas do EPR. E na endocianina verde, uma hipo por bloqueio na região do DEP e áreas de telangiectasia periféricas semelhantes a pólio, só que periférico. Aqui eu trouxe a imagem de dois casos distintos de PERT, que à primeira vista elas simulam melanoma de coroide, mas numa conduta expectante, elas regrediram espontaneamente em 4 meses. Então, a conduta é expectante nos casos assintomáticos, porque 90% vai se estabilizar ou regredir com o tempo. E, por fim, a gente tem a última entidade do espectro, que é a neovasculopatia parcoroide peripapilar. Ela é uma variação da síndrome parcoroide peripapilar, onde a gente encontra alterações pigmentares próxima ao disco, porém com a neovascularização. Na imagem do ACT, a gente vê o DEP sobrejacente a paquivasos e o ACTA, o sinal de hiperfluxo com rede de neovascularização tipo 1. Eu coloquei o QR Code aqui de novo para quem perdeu o primeiro. A gente vai falar agora sobre tratamento, mais especificamente da serosa central. Aqui vamos lembrar que 55 a 90% dos casos vão se resolver sem necessidade de tratamento. Então, assim, com relação, a gente pode pensar em primeira mão na mitigação de fatores de risco. O principal deles é a suspensão do uso de glicocorticoides, se for esse o caso, que é o que tem mais evidência de eficácia. Já o tratamento ativo, ele vai ser recomendado aqueles casos de perda visual bilateral, ou aqueles pacientes que vão necessitar de uma recuperação da visão binocular mais urgente, ou aquela minoria, que em torno de 16%, que vai evoluir para a forma crônica. O primeiro tratamento foi a fotocoagulação focal dos pontos de vazamento extrafoveais. Ele é direcionado a essas áreas de leakage, evidenciadas na geografia, mas ele não pode ser usado em fóvea, né? Ele é um tratamento que ele pode até reduzir a duração do descolamento neurosensorial, mas só extrafoveal. O objetivo aqui é tentar estimular a ativação do EPR localmente e recuperar essa barreira hematorretiniana interna para reduzir a permeabilidade através do EPR corocapilar. Os benefícios eles não são tão bem estabelecidos
nessa fotocoagulação focal. Ativação do EPR local, porque na verdade ele não vai mudar a acuidade visual final. Aparentemente ele também acaba aumentando um risco de neovascularização iatrogênica, especialmente se usado alta energia no tratamento. Outra opção para tratamento é o laser micropulse, que ele pode ser usado em pontos de vazamento próximos ou não da fóvea. Esse vai ter essa vantagem. Nesse caso, ele usa menor energia térmica, além de possuir uma seletividade maior para o EPR e fotorreceptores. Ele não produz queimaduras visíveis na retina e a repetição do tratamento ela é necessária em 40 a 50% dos casos, o que, na verdade, permite aí até uma individualização na intensidade do tratamento conforme a evolução do paciente. O mecanismo de ação do laser micropulso ele não é 100% compreendido, mas acredita-se que ele induz a ativação do EPR, também aí recuperando a função de bomba de barreira hemato-retiniana, e um dificultador assim na análise de resultados é que ele é empregado utilizando protocolos bastante diferentes de serviço para serviço, e o que vai dificultar aí também a interpretação de resultados de estudos. Aqui, para exemplificar uma imagem que compara um mesmo paciente que foi submetido com serosa, que foi submetido ao tratamento com micropulse com 3 meses de diferença, mostrando aí bons resultados. Eu vou falar agora sobre a PDT, que é a Photodynamic Therapy. Ela foi muito utilizada no passado para tratamento de DMRI exudativa, antes de acabar perdendo espaço para os antiangiogênicos, né? O PDT ele é realizado com a administração endovenosa de um fotoindutor, que é a vortepofina, ou Visudyne, que tem afinidade pelo EPR e endotélio de neovasos. Ou seja, ele tende a se acumular rapidamente nas membranas neovasculares e em vasos tumorais também. E ele converte o oxigênio disponível nos tecidos, onde ele vai se acumular, em radicais livres de oxigênio que vão causar o dano celular. E essa droga ela só vai ser ativada quando estimulada por uma fonte de luz, que no caso é um laser, de comprimento de onda específico, com uma determinada energia, tempo de exposição, e ele também possui uma mira configurável para abranger especificamente a área que se deseja tratar. No protocolo original, com a dose padrão, mostrou ter grande eficácia, né, em diversas formas de neovascularização macular, mas ele também oferece um risco significativo de perda visual precoce, possivelmente aí relacionado à atrofia corocapilar, GPR e fotorreceptores. E aí, para mitigar esse risco, foram propostos o emprego de uma dose reduzida do PDT, em que o tempo de fluência do laser era reduzido pela metade, visando limitar a ativação do fotoindutor na retina, que seria o Low Fluence PDT. E também um protocolo empregando metade da dose do Visudyne, que seria o half dose. Além de tudo, considerando também que é um medicamento bastante caro, né? Ambas essas estratégias aqui, elas se mostraram eficazes no tratamento também. Eu trouxe aqui também um relato de caso da doutora Érica, de tratamento aí com HEF12, no caso de cirrose central. Essa é uma imagem antes do tratamento da endocianina verde, com essa hiperfluorescência, áreas de hiperfluorescência, áreas essas onde foi aplicado o laser, também com o líquido foveal, antes do tratamento. E o acúmulo de líquido subretiniano, documentado aí no OCT. E 3 meses depois do tratamento, com bons resultados.
Isso aqui eu trouxe um estudo que ele é de 2018, ele chama PLACE. Ele comparou o PDT com o laser micropulse. E a conclusão desse estudo foi que o PDT ele apresenta resultados mais precoces, com a melhor resolução do fluido subretiniano e ganho de acuidade visual nas 6 primeiras semanas, mas que após 7 semanas as diferenças não foram tão relevantes assim estatisticamente. Outro tratamento que eu quis trazer aqui hoje é com relação a esses antagonistas de aldosterona. A lógica é que, como a gente já viu, existe essa forte associação do hipercorticolismo e serose central. Não só os glicocorticoides, né, como o cortisol, mas também os mineralocorticoides, eles também têm um papel importante na regulação do equilíbrio hidroeletrolítico da retina e da coroide, poder induzir aí aumento da espessura da coroide, dilatação vascular, disrupção do EPR. E aí existem duas classes de antagonistas de mineralocorticoides, que são os antagonistas não seletivos, que no caso é a espironolactona, que infelizmente também interage com receptores de progesterona e dá uma gama aí de efeitos colaterais bem desagradáveis, né? Ginecomastia, disfunção erétil, enfim. E o outro antagonista, que é seletivo para os receptores de mineralocorticoides, que é o eplerenona. Só que ele, apesar de não interagir com os receptores de progesterona por ser seletivo, ele tem um efeito bem menos potente, uma meia-vida menor, enfim. Os estudos com essa medicação, eles geralmente foram realizados com a eplerenona por causa do, da, né, dos efeitos colaterais reduzidos, mas não foram muito promissores, não. Foram controversos, alguns falam que funciona, outros que não funciona, então não é muito utilizado, não. Com relação à serosa central com neovascularização, o tratamento geralmente é feito com anti-VEGF intravítrea, com ou sem PDT, e no geral apresenta bons resultados. A neovascularização na serosa central, ela responde muito melhor, com menos injeções e menos recidivas que na DMRI, mas lembrando aqui que o resgate em caso de falha de tratamento é com PDT, que é o tratamento principal mesmo. Bom, era isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado. É um tema muito extenso e eu tentei ser conciso nessas, na elaboração aí do espectro e trazer o que tem de mais de novidade desse acréscimo aí de 2 novas entidades recentemente. E, enfim, estou aberto a perguntas, observações. Muito bom, Renata. Como eu falei, é uma aula muito complexa, ainda mais para um fellow de primeiro ano, mas você fez uma aula excelente, está de parabéns. Vou Obrigado. deixar alguém perguntar e depois eu vou fazer uma pergunta e um comentário. Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Pode pôr no... Bom Bom, dia. bom dia, doutor Ó, Rodrigo. Eu como ia é que você perguntar era está? para você mesmo, mas já que você apareceu aí, tudo bom? Eu vi que você Para estava lá. mim, meu Deus, quanta honra. Renato, parabéns, viu? Obrigado. Uma coisa que eu acho interessante é que o mesmo tema, né, ele pode ser dado de várias formas, né? E é sempre bom a gente escutar outras pessoas falando sobre o tema, né? E eu acho que você falou super bem, viu? Você preparou muito bem a aula, bem estruturada, você seguiu uma linha bem lógica, sabe? Eu gostei muito da
como você foi comentando o espectro, né, das doenças relacionadas ao aumento da espessura da coroide, né? Bom, uma sugestão, só você explorar um pouco mais com imagem, a questão da Venous Overload Syndrome, sabe? Hoje, tem muita imagem de OCTA, daqueles chineses, mostrando, né, as veias cruzando a ráfia medial, né? Isso é uma das características aí que eles estão implicando na gênese aí dessa síndrome toda, né? Tem gente, os chineses, por exemplo, eles estão até considerando descompressão da veia vorticosa, né, como tratamento. Na verdade, se você diminuir a espessura da coroide, você trata grande parte de todas essas doenças aí do espectro, né? Por que a coroide está espessa, né? O SPADE acha que é por causa dessa Venous Overload Syndrome, né? E todos os tratamentos vão nesse sentido. O PDT, eu coloquei até no grupo lá que a gente tem discussão no Ret News, lá saiu uma publicação agora, acho que foi no Retina, mostrando que o PDT ele diminui o vazamento, né, da endocianina verde, o leakage que você tem, né, principalmente para os casos que tem leakage na região foveal. Acho que o grande foco mesmo é a coroide. O que a gente tem de novidade aqui, nossa, que a gente tem visto até um pós-doutorado aqui do Murilo, é um rapaz muito bom, o Murilo Vandenborg, né? Ele tratou precocemente a serosa central, tá? Com micropulso e Pascal, né? Com endpoint também. E os resultados são melhores quando você trata e não espera a resolução espontânea. Então, eu acho que vai ter uma mudança aí com relação ao timing de tratamento. Uma coisa, análise meio grosseira, mas antigamente, né, eu acho que o Casella deve lembrar disso aí, da época dele. Eu só vi nos livros isso, mas brincadeira. Uma vez fui num congresso na USP e eu apresentei lá o uso de Avastin para oclusão de veia central da retina, bem no começo. Só que eu não esperei nada. Eu injetei com uma semana, 15 dias. O pessoal ficou tudo horrorizado. Mas como que você não esperou? Você não esperou 3 meses para tratar, tem que esperar 3 meses, às vezes resolve. E o que acontecia na oclusão de veia central? Os 3 meses resolvia mesmo em alguns casos, porque o edema ia embora, mas a retina também ia embora, né? Eu acho que o fluido subretiniano, ele não é tão ruim, né? Como o edema intrarretiniano, no caso da cirrose, o fluido subretiniano, mas vai ter cada vez menos tolerância também para o fluido subretiniano. E o Murilo mostrou no trabalho dele, que a gente vai mandar para publicação, que a gente consegue diminuir a espessura mais rápido, né? Recuperar a acuidade visual mais rápido, né? E o segmento dele é de 1 ano. O grupo controle dele recebeu o tratamento depois de 3 meses. Depois que recebe tratamento, também tem uma melhora, mas ela, vamos dizer assim, demora mais, né? E agora a gente tem que seguir esses pacientes por mais tempo, né, para ver qual vai ser a sequela a longo prazo, né, dessa demora no tratamento, né? Mas é isso. Parabéns, viu, Renato? Você muito talento aí, sabe apresentar. Obrigado, doutor Rodrigo. Ô, Rodrigo, já aproveitando que você está aqui, eu queria fazer primeiro um comentário que, como a gente sabe que
pancreatite é muito comum nos asiáticos, né, principalmente a polipóide. Recentemente também tem uns trabalhos muito interessantes de um grupo coreano falando que provavelmente vai aumentar esse espectro, que é a atrofia geográfica associada à pancreatite, né, que são os pacientes idosos, os asiáticos, que eles desenvolvem uma atrofia geográfica diferente da DMRI tradicional que a gente vê. Então, é um dado interessante. E eu queria aproveitar que o Dr. Rodrigo Jorge está aqui. Eu tenho experiência com o micropulse de 1 ano e meio para cá, então eu não tenho muita experiência. Eu queria perguntar ao Rodrigo, qual o protocolo que você usa, Rodrigo, para você tratar fluido subfoveal em serosa crônica? Você tem muito trabalho nessa área, e o seu, Daniel, né? Ó, o protocolo que a gente usa não é muito diferente do que já está publicado, tá? Você tem que fazer a titration, né? Você pode escolher, geralmente, uma região, um diâmetro de disco, 1 a 2 diâmetros de disco longe da arcada temporal inferior, tá? Porque a retina inferior, ela faz menos falta para o paciente do que a superior, mas você vai dar ali 3 a 5 tiros, né? Aí você obteve uma marca branca, né? Você adiciona 20% da potência em cima daquela marca, tá? E aí, eu normalmente, né, eu dou em torno de 700 disparos por sessão, e cubro todo o polo posterior. Não faço só na região que tem vazamento, tal, eu faço em toda a região, tá? Do polo posterior. Que mais? A duração, o Dutch Cycle você pode variar, tá? Eu vou aumentando o Dutch Cycle conforme, na primeira sessão, eu tenho lá o laser da LightMed. Então, esse LightMed tem um micropulso com a mira verde, tá? E no SUS temos um micropulso com a mira com o laser vermelho da Opto. E aí você pode começar com 7,5, mas eu, por exemplo, tenho paciente que eu estou chegando agora até 15%, entendeu? E 300 milissegundos é o padrão, né? 200 a 300, eu uso só 300, tá? O pessoal usa 300 para macular diabético, e eu estou chegando perto de 500 já. Nós estamos fazendo um trabalho agora com o Victor Santana, e ele está titulando, né, uma curva que ninguém fez, né? Então, nós estamos aumentando cada vez mais o Dutch Cycle, cada vez mais a duração, mantendo a potência, né, do titration, entendeu? E aí nós vamos fazer uma curva para ver o limite que vai ser seguro. Mas, por enquanto, eu estou, assim, de regra, 200 a 300 milissegundos e Dutch Cycle, assim, eu vou até 15%, sem queimar a retina. E pode fazer na FOV tranquilamente. O perigo é não ligar ao modo micropulso. Então, mas isso é muito simples, né? Você faz a titration, liga, sempre começa pela periferia da mácula, né? Aí você não vai acertar a FOV direto, você não vai dar o primeiro tiro com micropulso na FOV, né? Só se for muito doidão, né? Mas é isso, tá? E o micropulso você pode repetir até 3 meses. A gente repete a cada 2, 3 meses. Um mês é muito pouco. Um mês é muito pouco para ver o resultado, tá? Eu tenho repetido a cada 2 meses. Um mês é muito pouco, porque às vezes até piora um pouco. E então é isso. Olha. Mais alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal? Bom dia, Luciana de Goiânia. Parabéns, Érica. Parabéns, Renato, né? Ótima aula. Eu queria fazer algumas perguntas. Se vocês, né, se o Rodrigo tem visto isso também, eu estou com 2 pacientes aqui em Goiânia que tiveram arada, né, um diagnóstico de arada, aí fizeram corticoide
por um tempo prolongado, uns até desmamaram o corticoide e depois voltou a inflamação com VHS aumentado, com célula, com tudo. E quando fez um segundo corticoide, o paciente desenvolveu uma serose central. E aí tem que tirar o corticoide, né, e aumentar o imunossupressor. Eu quero saber se vocês viram isso em algum caso ou não, né? E eu tive um caso também de uma uveíte intermediária que aconteceu isso, que o paciente tinha uma uveíte intermediária, aí fez o corticoide nela, aí deu a serose central no outro olho, no olho bom dela, não no olho doente, né? Que aí nós tivemos que tirar o corticoide também, né? Outra pergunta, se vocês já viram, né, a serose central com célula no vídeo anterior, na câmara anterior, e se já viram a serose central da VHS aumentada. Rodrigo, você quer comentar? Porque eu comentei com a Luciana antes da aula começar que eu não tenho muito paciente de arada, então eu não tenho essa experiência que ela teve. Não, nós tivemos um caso recente que foi um outro paciente que a gente fez triancinolona intravítrea, pensando em alveite, né? Indicou, fez, e aí o paciente chegou com descolamento de retina seroso, até parecer bem extenso, né? E não era alveite, mas não era arada, tá? Eu também não tenho experiência, não. Quem tem bastante experiência com serose é o Casella. Deixa ele falar aqui. Casella, e aí, o que você acha? Tem célula no vítreo? Eu Eu nunca vi. nunca vi. Eu Bom procurei dia a muito todos, também. viu? Bom Excelente dia, aula. Casé. Excelente aula, viu? Muito obrigado. Eu nunca vi com célula no vítreo. A gente, às vezes, tem quadros. Já tive serosa em paciente com bird shot, tratando com corticoide, né? Mas não tive em arada, não, né? E, assim, eu estou tentando fazer bastante micropúlsio, que é o que a gente tem mais acessível aqui, né? Então, é importante. Agora, quando eu subo fazendo essa titration, sobe 20%, e eu uso da Iridex. Às vezes uso direto 440, que 200 milissegundos, que dá na mesma quase da titration. Mas quando eu uso DUT cycle de 5%, eu não tenho marcação na retina. Mas se eu subo para 10%, se eu faço uma autofluorescência, eu já vejo algumas queimaduras. Não gostaria de saber a experiência de vocês sobre isso, tá? Então, daí já não seria um... Seria uma queimadura leve, que é interessante na cerose. E tenho, fazendo, às vezes, subindo para 5% longe da fóvea, tenho conseguido alguns bons resultados, né? O 10, quando sobe para 10%. Mas eu tomo cuidado para não fazer 10 subfovial. Pelo que eu entendi, vocês fazem mesmo a 10, 15 subfovial, se não está marcando, né? Então, eu queria fazer um estudo de autofluorescências desses pacientes aí, que estão fazendo e estão tendo sucesso. Daí eu fiz a autofluorescência com o meu a 10%, mostrou algumas lesões. O paciente ficou feliz com a resolução. E é isso, basicamente tentando tratar essa doença que é muito difícil, né? E a gente tem alguns casos aí. O bom é o PDT, mas muito caro, né? Minha experiência. Obrigado. É muito legal isso aí, tá? Mas eu acho só que a diferença aí talvez seja a titration, sabe? Que eu acho que eu não vou direto não para o parâmetro fixo. E eu vou te explicar por quê. Não é nem só pela pigmentação, sabe? Tem paciente que tem catarata, por exemplo, tem paciente que tem outras opacidades, e aí você vai conseguir marcar muito pouco, às vezes, né? E tem a diferença do laser, né? O meu da Light Med, e o parâmetro que você usa, eu uso no particular, ele é diferente às vezes, do parâmetro que você marca lá no SUS, entendeu?
Então, assim, a titration vira um referencial. Nós estamos escrevendo um projeto aqui para tentar um laser aí para adaptive. Estava até escrevendo ontem, né? E eu mandei para um pessoal da fábrica lá na China e tal, e eles gostaram. Os chineses, eles estão concordando com a história da titration também, tá? Mas, assim, enfim, esse negócio, isso que você falou da autoflur aí, é extremamente interessante. Eu já fiz OCT titration, tá? No passado. Agora, o endpoint management do Pascal, nosso, estava causando, além de alteração na autoflur, estava causando alteração no CT. Então, tem que tomar muito cuidado, tem que, no começo, estudar os parâmetros, tal, fazer isso que você está fazendo, autoflur, OCT. Eu tenho documentado aqui a alteração com endpoint management, né? No OCT. Alteração bem sutil também, sabe? Mas, assim, no fotorreceptor, né? Então, bem... tem que realmente ir com calma, né? Isso que eu estou falando para vocês são parâmetros mais agressivos, mas você tem que ir aumentando, porque assim, não vai sair fazendo 15% em todo mundo, né? Mas dependendo da espessura, da retina, se tem edema, por exemplo, caso de edema macular diabético, né? Você tem que ir aumentando. E aí você, né? Você pode combinar o short pulse. O short pulse é um laser de pulso curto que vai marcar, né? Então, você vai no espectro. Você começa primeiro com micropulso, aumenta os parâmetros, depois você aumenta, vai para short pulse, que aí vai marcar um pouquinho, e vai estimulando, né? EPR e tentando... Eu acho que o grande efeito mesmo, quem tem é o PDT, né? E reduz a espessura da coroide, né? E a gente vai com uma técnica mais sutil aí, tentando ter o mesmo efeito, porque, como você falou, é muito difícil. Nós tivemos com os representantes de outros países lá na China e na Europa, por exemplo, era o pessoal da Irlanda do Norte. Eles falaram, no Reino Unido é muito difícil conseguir a verde porfírio. Não é nem... Nós conseguimos, chegou semana passada, eu ia até tirei uma foto para postar. A verteporfirina veio literalmente do outro lado do mundo, tudo escrito em japonês. Veio do E Japão, aí? essa última. E aí, como é que Japonês. você... E como é que é? Fala pra gente, quanto é que custa? 2.000 e poucos dólares cada uma. É que tá barato agora, hein? É, Quanto, então, em real, com em imposto? real, multiplicar aí por 5 dá mais ou menos uns 15 mil, né? Ah, então é isso mesmo. É, É esse rapaz de Minas aí? é o Michel, ele mesmo. Ah, é. Japonês, eu vou mandar a foto depois para vocês verem. Tudo Custa escrito em japonês. $1.000 lá. Esse que é o absurdo, né? E teoricamente deveria vir sem imposto, né? É, É muito caro. E muito caro. deveria... Acho que o Fred queria fazer uma pergunta, Fred. Você está aí ainda? Frederico Braga? Tô sim, Érica. Tô aqui. Bom dia, Parabéns. querido. Bom dia, Érica. Bom dia a Dia. todos. Bom dia, Renato. Parabéns, Renato, pela aula. Sua aula foi muito boa. É um tema bem complexo mesmo, grande, difícil de falar, e você organizou direitinho a aula. Muito boa. E essa discussão de serose que a gente teve aqui foi sensacional. Serose é uma entidade que a gente tem dificuldade de entender, né? A fisiopatologia. O paciente usa adesivo de corticoide, ele tem serose. A gente injeta corticoide dentro do olho, ele não tem serose. Então, é uma doença complexa. Às vezes, a gente relaciona muito com personalidade. Paciente com personalidade tipo A, muito agitado, vai ter. Mas, às vezes, a gente pergunta para o paciente, ele é um paciente que não tem não tem aquela característica de ser muito agitado.
Então, assim, a gente sabe muito pouco e está sendo muito estudado. Eu li recentemente estudos sobre a genética de pacientes com serosa e descobriu-se variações no gene, dismorfismo em genes de pacientes com serosa, genes relacionados à produção de proteínas ali regulatórias do endotélio vascular, de permeabilidade. Então, assim, às vezes a gente fica muito relacionado com o ambiente, personalidade, e talvez por trás tenha ali uma genética importante que possa estar sendo responsável, e isso talvez no futuro guiar aí os tratamentos, nós vamos conseguir tratar melhor aí os pacientes, identificando aí talvez disfunções ali nos genes, nas proteínas que poderiam ser responsáveis pela serose. Mas é uma doença difícil de tratar. A gente vê o micropulso, o PDT, é um desafio e a gente não para, não. Vamos tentar tratar melhor esses pacientes. Parabéns, viu, Renato? Excelente aula. Parabéns, Érica, pela orientação, muito bem orientado e muito bom. Uma última informação que eu acho interessante para vocês é que na minha sessão lá no Congresso da China, apresentou um colega que ele é chinês, mas é professor nos Estados Unidos, né? Inclusive, ele vai participar de uma reunião que a gente está programando para o segundo semestre aí, entre pessoal da China e Brasil-China, assim, né? Ele mostrou uma coisa que está acontecendo com as mulheres trans, né? Mulher que quer toma testosterona para ficar com aspecto masculino. Eu não sei direito o nome dessas coisas. Assim, eu não sou muito letrado nessa parte aí. Tem muito nome, agora eu não me atualizei. Mas, enfim, é a mulher que quer ser homem, né? Então, ela começa a tomar muita testosterona e muita gente com chip, esse chip da beleza também, que tem muita testosterona, tendo serosa, tá? Então, tá tendo um aumento de serosa em mulheres trans. E São mostrou. homens trans. Não, desculpa, mulher. Biologicamente, Então é mulher homem. que está Então tá. fazendo a Então pronto. É transformação mulher para que homem. virou homem. É mulher Homem que trans. é homem trans, entendeu? Então, eles, né? Enfim, elas que viraram eles, né? Então, tendo muita serosa, né? E aí, a influência da testosterona e desses chips da beleza, aumentando, inclusive, né, a taxa de serosa em homens também. Aí o chip da beleza é para os dois lados, entendeu? Mas se a pessoa tiver um pouco de predisposição e colocar o chip, tá? Não tem a ver com o corticoide, mas tem a ver com a testosterona, né? E outro player aí na gênese de serosa, né? E aí você não vai, às vezes, precisar de ter tanta paquicoroide, etc. Rodrigo, eu tenho um paciente que tem uma serose, assim, é uma figura de livro, a extensão do acometimento da serosa dele. A São ponto, casos extensos. a ponto da área envolvida inferior, assim, ela tem até um afilamento vascular. Você acha até que tem uma oclusão de tão fino que é o vaso ali que foi envolvido pela área que está atrófica ali. E ele usuário de testosterona. Faz uso de testosterona e a pessoa fica viciada e não consegue parar com a testosterona, mesmo ficando cego. É impressionante. É isso aí, vai ficar fortão e cego. É isso aí. Eu tive um caso aqui em Goiânia também, de um paciente que colocou, de 50 anos, que colocou 10 chips de testosterona, né, 5 de cada lado. Aí ele desenvolveu inicialmente um quadro de arada
e com o corticoide ele desenvolveu uma serose. Eu acho que é uma coisa mista, entendeu? E um descolamento extenso, um descolamento terrível. Depois ele foi melhorando, mas ele ficou assim, uns 4, 5 meses com esse descolamento no olho pior, né? Ele, inclusive, foi para São Paulo, que ele é bem financeiramente, indicaram até cirurgia, né? O colega lá da Unifesp, o chefe lá da Unifesp, me indicou cirurgia. Eu falei, não, se operar esse olho vai atrofiar. Não opera, né? E aí tirou todo o corticoide, né? Usou esprinolactona e ele foi melhorando. Ele está agora sem nada, mas ele fez uma fibrose submacular, né? Para mim foi um quadro misto, entendeu? Porque ele fez uma arada e depois ele fez um quadro que tem uveíte fossa-cicerona também. Depois, com o corticoide, ele fez um quadro de serose central. A gente É, é de guarda, né? nosso caso aqui é muito parecido com esse aqui, mas ele, assim, a gente não achou que fosse serosa, arada, não. Ele, usuário de cocaína, chipado, foi lá, o pessoal achou, na veite achou que foi arada, fez triamcinolona, agora tá passando efeito da triamcinolona, falando para ele da testosterona, ele tá melhorando. Mas eu acho que vai começar a ter uma síndrome aí É. nesses pacientes aí relacionada a esses chips, sabe? Eu acho que a testosterona é o principal envolvido aí E não nesse. tem como tirar o chip, porque ele vai degradando e entrando no músculo, entendeu? Porque foi até É, como se fosse uma retirada em bloco, você né? tem que falar para ele parar de colocar, né? Tem um chip que é removível, mas tem um que é biodegradável. Isso, ele colocou esse biodegradável. E, Pagou aliás, o R$18. O Brasil em breve vai começar a produzir chip, implante aí desse degradável aí em Belo Horizonte aí, viu, Érica? Ah, é? O Armando tá conseguindo a maior fábrica de implante, ele vai para esse lado também aí. Ó, Vai ser. BH não é fraco, não, viu? O pessoal aí é quietinho só. bastante. Parabéns, viu? Um Ó, gente, abraço para foi você. ótimo. Parabéns. Foi ótimo. Muito obrigada a todos pela presença. E semana que vem tem mais. Obrigada, viu, Renato? Foi ótima aula, ótima discussão. Tá todo mundo elogiando aqui. Obrigada, Eu que gente. agradeço. Até a próxima. Até.